São ligados que os artrópodes são um grupo mais diverso de todos os animais, né? Então, inclusive nessa frase, o sujeito é os artrópodes, mesmo que esteja no plural, é um sujeito simples. Mas naquela frase, os Seixas, vem de álcool e gasolina. Como que é esse sujeito? Sujeito composto. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, mais um Inteiramente triplo pra vocês, né? E aqui com a minha linda e maravilhosa... Oi galera, eu sou a Érica Porto da Biologia e vamos falar um pouquinho pra vocês de insetos. Bom, e também eu tô com outra presença aqui, que inclusive a Érica que trouxe, certo? Olá, gente, eu sou o Fabinho, eu sou da Letras e eu agradeço o convite e hoje vamos falar um pouquinho sobre fábulas. É isso aí, então a gente tá aqui, ideia aqui da Érica, né? A gente tentar trazer um pouco da cultura popular, né? Vamos relacionar fábulas com os elementos, né? Desse gênero textual, certo? E, Fabinho, fala pra gente um pouco aí a respeito dessa parte sua aí da Letras, né? Do português. O que seria então um gênero textual, uma tipologia e tudo mais? Quando a gente vai diferenciar o tipo de texto do gênero, o tipo de texto em si é uma grande área da produção textual. Então você tem textos que são narrativos, textos que são argumentativos, textos da esfera jornalística, você vai juntando esferas e tudo mais. E o gênero em si é o recorte mais preciso de como é o texto em si. Por exemplo, você pode ter um texto dissertativo, que é um artigo de opinião, mas você também pode ter uma dissertação escolar, ou seja, são gêneros de texto dentro de um tipo de texto maior, que é o da dissertação ou do gênero argumentativo. Legal, então você tem uma categoria, né, abrangente, que seria o tipo, né? E dentro dessa categoria abrangente, você tem vários gêneros, certo? Exato. É praticamente a classificação biológica, Uma né? taxonomia da língua. Uma taxonomia. A própria linguística, ela surgiu no momento em que a grande ciência daquela época era a própria biologia. Então, muitos dos termos que foram assumidos no estudo da linguagem como ciência foram derivados da biologia. Por exemplo, trabalhar com morfologia interna das palavras é uma coisa que veio diretamente da biologia. Poxa, que legal isso aí. Mas é isso então, galera. Vamos aí então para nossa mesa didática. Então, tratando do gênero fábulas, elas são inicialmente histórias necessariamente curtas, porque se elas forem maiores, elas mudam o gênero delas. Então, para se configurar como fábulas, elas são histórias curtas. Em geral, os personagens são animais que vivem situações humanas. Então, são animais que falam e vivem negociações e relações como se fossem humanas, como se fossem humanos. A motivação dessa história é sempre fazer uma analogia social com uma função moralizante. Ou seja, elas têm sempre uma moral da história para tentar aplicar em crescimento pessoal. Então, as fábulas, elas tiveram o início assim com alguns provérbios sumérios, mas o gênero específico das fábulas começou na Grécia Antiga e ela era principalmente representada pelo escritor Esopo. A gente fala de escritor, mas na verdade naquela época trabalhava muito com as mensagens oralizadas, então eram histórias que eram contadas de forma oral, de família para família. Geração. Exato, eram histórias que iam passando entre as gerações e grande delas foram encabeçadas pelo Esopo. Na Grécia, especificamente, a função era bem moralizante e era bem também como uma crítica social, porque havia uma espécie de censura com relação ao que você podia dizer sobre o governo, então as fábulas eram usadas para você poder ter uma crítica social. Um dos exemplos de fábula mais famosas do Esopo é a Cigarra e a Formiga. Essa é uma história que já foi recontada por várias pessoas, ela ganhou uma grande popularidade depois que ela foi recontada pelo Jean de La Fontaine. Ela já tinha sido recontada pelo próprio Leonardo da Vinci, por exemplo, mas o La Fontaine, no século XVII, que repopularizou o gênero das fábulas. Essa é uma história muito simples, todo mundo conhece. Ela é sobre formigas que estavam trabalhando enquanto a cigarra, em vez de trabalhar, ela cantava.
O que é um grande preconceito com o trabalho artístico. Sim, de certa forma. Sim, porque é um trabalho muito importante O também. Monteiro Lobato, inclusive, ele mudou isso depois, né? Monteiro Lobato Monteiro mudou isso Lobato por causa dessa questão aí. Um reboot, Porque, ó, né? porque eu não fecho com esse negócio de que cantar é vagabundar, né? Não fecho não. Tá certo, perfeito. Eu não fecho com isso não. Não, mas daí o que aconteceu é que a formiga estaria armazenando suprimentos para passar o inverno, porque no inverno não ia ter como trabalhar porque ia estar nevando e elas iam morrer. Daí a cigarra, em vez de armazenar os suprimentos dela, ela ficou cantando, daí chegou o inverno ela não tinha suprimentos. Então ela foi acolhida pela própria formiga lá, que tentou ajudar, chegou a tentar ajudar, falou, vai trabalhar, não sei o que, algumas coisas assim. E a cigarra continuou cantando, daí ela foi pedir ajuda para a própria formiga que estava trabalhando, e a formiga foi lá e ajudou a cigarra, daí eles viveram felizes para sempre. E na fábula, então, a cigarra e a formiga, nós temos dois insetos que, apesar de ser da classe insecta, eles são muito diferentes. Então a cigarra, ela faz parte da ordem Hemiptera, que são os famosos percevejos. Esse grupo de inseto possui desenvolvimento chamado de hemimetábulos. Hemi vem de meio, incompleto, e metábulo vem de modificação, de metamorfose. Então eles possuem os estágios ovo, ninfa é a parte juvenil desse grupo, e o adulto, que diferentemente da ninfa, ele vai ter os órgãos sexuais maduros. Além disso, também eles terão asas. O ovo da cigarra, ele tem um desenvolvimento de mais ou menos um mês, enquanto que a ninfa vai variar de 3 anos a 17 anos, dependendo da espécie. E o adulto varia mais ou menos um mês, porque ele só procria. Já o grupo das formigas pertencem à ordem Hymenoptera. Eles têm o desenvolvimento holometábulo. Holo vem de completo, metábulo de metamorfose, então metamorfose completa. Com isso, eles apresentam o estágio ovo, larva, a pupa e o adulto. Esse desenvolvimento, para vocês verem a diferença, é de mais ou menos 2 semanas, então é muito rápido. Bom, então a cigarra é um animal que é solitário, enquanto que as formigas elas são eossociais, ou seja, elas vivem em uma sociedade organizada com castas, né? E a gente viu ali o seguinte, a cigarra, ela, no caso ali nesse local que neva, né, por exemplo nos Estados Unidos, ela vai viver 17 anos debaixo da terra. Né? Então a ninfa da cigarra, né? Vocês podem até ver aqui a casquinha dela, ela vive 17 anos debaixo da terra, se alimentando de raízes, né? Então ela suga ali os nutrientes das raízes das plantas. E aí quando ela vai virar adulto, ela sai, né, da terra ali, gruda numa árvore, então você tem ali a ninfa grudada numa árvore, e dessa ninfa vai sair o adulto, que vai ter asas e os órgãos sexuais maduros. E aí que tá o problema da fábula. Porque a fábula fala que ela só canta e depois ela vai morrer de fome. Na verdade, a cigarra, o que vai acontecer? Ela vai cantar, né, para poder atrair o macho, né, vai cantar para atrair a fêmea. E depois disso, que a fêmea colocar os seus ovos em galhos de árvore, ela não vai morrer de fome. Ela simplesmente vai morrer porque ela já cumpriu a função dela. E as formigas é interessante porque elas têm castas, né? Então ali, a formiga que trabalha, você fala, pô, mas por que tem aquela coisa fiel, né? Ali não tem formiga macho, é só fêmea. O macho, ele só serve para procriar. Ele vai procriar com a futura rainha e morre. Então todas as formigas que você vê lá trabalhando são todas fêmeas junto com a rainha. O mais simples vai ser a rainha, as operárias e as soldadas. As soldadas então vai proteger o formigueiro, as operárias são as que vão carregar o peso e a rainha que vai colocar os ovos, né? Então a rainha é responsável pela ovoposição, por manter aquela população de formigas. E isso pode durar anos também, né? Só que a formiga em si, a operária, ela vai viver em torno de 6 meses no máximo. Então, e sobre a comunicação, né, que a gente falou ali da fábula e tal, a gente tem um inteiramente aqui, que eu já falei ali com a minha amiga Fernanda, que ela é da música, e a gente já falou da comunicação da cigarra. Então, acessa aí no link que tá passando para vocês, ok? Aqui no caso das formigas, a gente tem então uma comunicação por feromônios. A gente pode entender os feromônios como sendo substâncias químicas de comunicação intraespecífica, ou seja, comunicação entre organismos da mesma espécie. E exemplos de compostos que podem ser esses feromônios são álcoois, representado por um radical e a função OH, cetonas,
representado por 2 radicais e no meio uma carbonila, C-O. Temos aqui também ésteres, que tem o radical, C-O, O e um outro radical. E todas essas podem ser voláteis ou solúveis. E alguns exemplos das funções de comunicação pode ser justamente de alarme, para alertar algum perigo, pode ser de reconhecimento, de trilha, quando saem em busca de algum alimento, pode ser de iniciação, como por exemplo algumas rainhas que liberam esse feromônio para justamente impedir o desenvolvimento do ovário das operárias, e também temos alguns feromônios para tanto afastamento como agregação, seja para se proteger ou para diminuir a competição entre eles no mesmo local. E todos esses feromônios que a gente acabou de ver aqui, eles são recebidos no corpo desses insetos por quimiorreceptores, certo? Então esses quimiorreceptores captam os feromônios tanto na forma volátil, né? Então seria algum odor. Qual que é o contrário de volátil? Brincar sobrinho. Boa. O melhor. Ou na forma gustativa, do paladar, com substâncias solúveis, ok? Então é isso, galera. Esse foi o nosso Inteiramente de hoje, certo? Gostaria muito de agradecer aqui a presença desses dois, né? A Érica tá sempre aqui pra vocês, né? E o Fabinho, fica aí meu convite pra participar mais vezes aqui, certo? Eu agradeço muito. Vocês podem me encontrar nas coisas das redes sociais, você pode me seguir, eu adoro ser seguido. Eu tenho um canalzinho do YouTube que eu faço musiquinha. E eu também tô com um projeto agora junto com o Gizcast, que é um quadro chamado Extra Classe, que vai estrear já essa semana, se você tá vendo quando o vídeo lançou, que é um podcast sobre professores contando suas histórias engraçadas em sala de aula. Se tudo der certo, daqui a pouco essas pessoas também entram lá nesse podcast para vocês curtir também. E é isso aí. Segue aqui então nas descrições, né? Todos os links aí. Galera, muito obrigado então. Espero que tenham gostado. Dá um like aqui no canal e a gente se vê na segunda que vem, ok? Então, valeu, galera!